Olá pessoal, é muito bom estar por aqui de novo e sempre. Esse é o Mundial Telenotícias trazendo o que é de mais importante no Brasil e no mundo no dia de hoje. Arthur Lira, presidente da Câmara, dá sinais de que a PEC que reduz mandato de ministros do STF não vai andar na Câmara. Transparência Internacional acusa a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista de assédio judicial. E Banco do BRICS, sob o comando de Dilma Rousseff, manda $1 bilhão para o Brasil. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe. Você lembra quando comentamos aqui que a direita brasileira era ingênua demais? E é mesmo, mas porque é pura, pensa com maciez, procura valorizar os bons costumes e olha para as necessidades com a devida importância que elas merecem. Mas aí aparece o outro lado, do confronto, das provocações, das imposições, da ambição. E para vencer uma direita estabelecida e em tradicional velocidade de cruzeiro, é necessário um planejamento de longo prazo, com calma, onde se observa e se testa todos os pontos considerados vulneráveis antes da conclusão dos objetivos que devem ser seguidos com determinação. Explicamos. Quem algum dia imaginou, lá nos idos dos anos 70, que os extremistas brasileiros, aqueles que queriam ocupar o topo da pirâmide e lutar para a destituição do regime militar que ocupava o poder na época, iriam conseguir uma ascensão importante como a que vemos nos dias de hoje? Quem? Tinha um. O general João Batista de Oliveira Figueiredo. Esse sim fez previsões, mesmo sem saber que era um profeta nato. Transformou um sindicato em partido político e, desde então, o país enfrenta problemas de inúmeras ordens sociais. Inflação, desemprego, estouro de gastos, insegurança jurídica e por aí vai. Nos faz pensar como um povo que deveria ser bem informado se mostra tão vulnerável quando se trata de evidências ideológicas. A maioria parece não conseguir enxergar a realidade. É presa fácil daqueles que conseguiram esperar com calma, sabedoria e muita paciência pelo momento dessa degustação. Os caras sabem como fazer porque nunca tiveram verdadeiramente ninguém de olho neles, em cima do que eles faziam e como agiam. Só se deram conta agora quando o monstro cresceu e ficou forte, musculoso. Quem imaginou que os tentáculos iriam alcançar todos os espaços disponíveis? É de se admirar e até mesmo de bater palmas pelo que se conseguiu? É ou não é? Foi um feito e tanto. Não podemos negar. Como um presidente que foi tirado da cadeia depois de um julgamento longo e cheio de provas que resultaram em várias condenações, consegue se tornar de novo o mandatário do país, com as mesmas pessoas que o cercavam quando ele foi condenado pela justiça por atos inapropriados, acusações de desvios de recursos públicos e formação de quadrilha. Como? Foi eleito, segundo o TSE, com a preferência do eleitorado. Como entender isso? Pois nesta quinta-feira o atual presidente da Argentina deu um sinal que pode nos ajudar a compreender um pouco mais esse fenômeno. Javier Milei disse que os manifestantes esquerdistas argentinos sofrem da síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se admira do seu agressor. E tem tudo a ver. O cara sofre na mão do governo, aí o governo vem e apresenta programas sociais paliativos, como um Bolsa Família, por exemplo, e faz o cara acreditar que está cuidando dele. O resultado é que esse cara passa a acreditar que o governo quer mesmo ajudar, sem perceber que é o próprio governo quem o coloca na situação de sofrimento. É o que acontece no Brasil também.
Quem iria imaginar que a esquerda voltaria ainda mais forte do que quando esteve no poder anteriormente? Os caras conseguiram ocupar a presidência de um grande banco internacional de fomento, o Banco do BRICS. A presidente é Dilma Rousseff, que na década comandada pelos militares ajudava a roubar bancos, como já foi inúmeras vezes mostrado por diversos veículos de comunicação. Mas a esquerda diz que foi por uma boa causa. Causa de quem? Pois Dilma acaba de mandar para o Brasil mais US$ 1 bilhão, que, segundo ela, vão ajudar o governo brasileiro na estruturação de programas sociais. Ou seja, mais de 5 bilhões de reais mandados pelos BRICS. O banco já depositou a quantia, já está na conta brasileira do governo. O dinheiro faz parte do acordo feito em outubro passado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pela própria presidente da instituição. É brincadeira isso? Não, não é. Isso chama-se organização maturada, bem pensada ao longo dos anos, bem elaborada. Coisa de muito tempo que a direita brasileira ainda está bem longe de alcançar. Desde que assumiu a posição no banco no início desse ano, Dilma já mandou para o Brasil mais de US$ 2 bilhões e 800 milhões. Isso representa quase a metade do total que o banco já negociou com o Brasil em todos os tempos desde que foi criado. E tudo isso em menos de um ano. Você vai dizer que os caras são amadores? Não. A própria Dilma disse que os empréstimos estavam disponíveis lá atrás, mas que os governos anteriores não tinham interesse. Mas aí entrou o novo, com fome de leão, e os empréstimos começaram a sair. Ela disse, aspas, alguns dos projetos tiveram sinal verde do banco lá atrás, mas o governo de ocasião não se interessou em obter os recursos. Agora, com o presidente Lula, do PT, isso mudou. O Brasil voltou a procurar recursos no NDB, como membro fundador, fecha aspas. Claro, claro. E a força é grande. Se tornou mais conhecida como sistema ou establishment. Muita gente nega, mas isso é o que tem acontecido e que nós temos visto com frequência. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, engrossou a voz nesta sexta-feira ao falar sobre a proposta de emenda constitucional que reduz o mandato de ministros do Supremo para 8 anos. Ele disse ser contra e deu claramente a entender que não vai tocar adiante enquanto for o comandante da casa. Veja o que ele disse, aspas. Imaginem uma pessoa que vai para o Supremo com 44 anos ou 45 anos, que sabe que vai sair com 55. O que é que vai se esperar de isenção de julgamento de uma pessoa que sabe que cada dia é um dia a menos? Fecha aspas. Oh boy, raciocínio infeliz esse aí do presidente da Câmara, não é? Mesmo porque serve para ele mesmo, para ele também. Quer dizer, pelo que entendemos, que quem tem mandato não é confiável, não se pode esperar imparcialidade, isenção dele. E um senador, por exemplo, que também tem 8 anos de mandato, quer dizer que ele fica pensando que a cada dia é um dia a menos e vai tentar se arrumar na vida pessoal ao invés de fazer o que deve e o que lhe foi confiado? E o próprio Arthur Lira, que tem apenas 4 anos de mandato como deputado, como é que fica? Não podemos esperar um compromisso dele com o eleitor, com a nação brasileira, quando ele sabe que tem um dia a menos de mandato a cada manhã? Então como é que ele fala uma coisa dessa? Conversa. Para com isso. A PEC é uma das prioridades do Senado para o ano que vem. E nesse ano de 2023 já foi aprovada pela Casa a proposta que trata do fim das decisões monocráticas dos ministros, o que provocou dissabores, principalmente por parte desse ministro aí, ministro Gilmar Mendes. Arthur Lira tem se aproximado muito dos ministros da Suprema Corte, até mesmo como última esperança dos togados para continuarem com a vida boa que têm.
O problema é que o mandato de Lira também tem fim. E será que ele conseguirá aguentar a pressão popular? Acho que não. Não se respeita mais a Constituição como se deveria. A todo dia há uma interpretação diferente, onde quem as interpreta, ou quem a interpreta, olha mais para o seu lado do que deveria. Quando ela foi promulgada, se achava que seria uma ferramenta importante e essencial para o combate das ditaduras. Ulisses Guimarães, saudoso, leu um discurso histórico na Câmara dos Deputados, repudiando as imposições. Para quem não se lembra ou não sabe do que estamos falando, isso aconteceu em 1988. Pois nós resgatamos para que você recorde ou saiba do que se tratava o pensamento político daquela época, onde o medo da volta de um regime totalitário ainda preocupava muito. Veja como foi. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. E você vê alguma semelhança com os dias de hoje? E entendeu por que os senadores estão tratando de segurar o surgimento do que pode se tornar uma nova ameaça, como a que foi repudiada pelos constituintes em 88? É muito perigoso. O que os parlamentares querem, e mais especificamente os senadores, é acabar com as decisões monocráticas individuais, em primeiro momento, como a que tomou o ministro Toffoli sobre os irmãos Wesley e Joesley Batista. Nessa semana, Toffoli aliviou uma multa de mais de 10 bilhões de reais que a empresa tinha feito em um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. E a ação do ministro provocou uma reação na Transparência Internacional, que é uma organização que trabalha com vários países no combate à corrupção mundial. A organização criticou duramente os argumentos usados pelo ministro para justificar o alívio da multa. Em comunicado divulgado, a Transparência Internacional disse o seguinte, aspas, a Transparência Internacional rejeita categoricamente e condena as acusações infundadas e o assédio judicial por parte da empresa brasileira JIF no seu recurso. Fecha aspas. A entidade trabalha com mais de 100 países no combate à corrupção e lamentou a tática usada pela JIF para disseminar
desinformação sobre o trabalho da Transparência Internacional e dos agentes responsáveis pela aplicação da lei no Brasil para escapar de sanções criminais e administrativas por grandes esquemas de corrupção que confessou tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, concluiu a empresa em seu site oficial. E a JIF confessou mesmo nos Estados Unidos o esquema em que os seus diretores estavam envolvidos. Mas, mais uma vez, quem vai falar o quê? A decisão é da última corte. Por isso, os senadores e deputados estão interessados em colocar um freio nos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a reforma tributária, hein? Oh, boy, já está gerando muitas dúvidas. Quem vai pagar o quê e como vai pagar? Nós teremos muito mais trabalho para os contadores, isso pode ter total certeza. Pensando em esclarecer mais sobre esse tema, nós conversamos hoje com um especialista. Ele é professor de contabilidade e também é o presidente do Conselho das Ciências Contábeis do Distrito Federal, professor Adriano Marrocos. Foi uma entrevista bem legal e extremamente esclarecedora. Você vai acompanhar agora um trecho desta entrevista. Veja como foi. Mas eu queria saber agora a sua opinião a respeito de se o senhor acha que essa é uma reforma boa ou ruim. Bom, para quem paga os impostos, nós teremos um aumento de carga que é notória, é evidente, ainda que o discurso do governo no primeiro momento tenha sido de que não haveria aumento, vai haver aumento. Tanto que o segundo discurso agora não é que não haverá aumento, é que todo mundo tem que ajudar a pagar a conta. Uns vão pagar uma conta maior, outras menor, mas fizeram algumas adequações. Então, ela é boa para o país porque simplifica. Imagine que nós temos 27 regulamentos de ICMS e mais de 5.000 regulamentos, 5.800 regulamentos de ISS. Então, nós passaremos a ter apenas um. Então, isso é importante porque simplifica a operação. E o que vai confirmar isso é que reclamações, pedidos, contestações sobre a legislação passarão a ser únicas, porque nós, como teremos apenas uma lei, um auditor de um estado não vai poder dizer algo diferente de um auditor de outro estado da federação ou de um município. Então, essa sem dúvida é uma das maiores vantagens dessa reforma. Mas que nós vamos pagar mais imposto, vamos. Legal, esse foi só um trecho. Se você quiser acompanhar a entrevista completa, ela está lá exclusivamente para os membros do canal. Ficou bem legal, vale a pena. Vá lá, se você é membro, você vai curtir. Se você ainda não é membro, dê um pulinho lá, veja as condições, é bem legal e eu tenho certeza que você vai gostar. E ficamos por aqui com esse vídeo, né? Muito obrigado pela companhia. Nós desejamos que todos vocês tenham um excelente fim de semana e um Natal maravilhoso, feliz, tranquilo e com muita reflexão. Isso é importante. Reflexão, não é festa, baderna. Não, Natal é um momento de presentes, confraternização, mas sobretudo de muita reflexão também. Feliz Natal a todos e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá!